Prezadas irmãs, prezados irmãos, que todos nós possamos continuar acolhendo e trabalhando pela harmonia de Jesus em nosso mundo íntimo. Como esclareceu a nossa irmã Euze agora há pouco, os temas destas reuniões de ontem, de terça-feira passada, quinta-feira passada, é o mesmo tema. E esse tema foi constituído para ser uma homenagem à publicação, ao aniversário de publicação do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Este livro, que foi o último livro organizado, sistematizado por Allan Kardec, teve a sua primeira edição no ano de 1868. Portanto, faz 152 anos. Ele foi publicado, sua primeira edição, em janeiro de 1868. E o tema que fala sobre o planeta Terra, e nós como partícipes, como membros dele, fazendo parte dele, busca então, pelo que entendemos, uma reflexão sobre esta nossa presença e a nossa profunda interação com o planeta Terra, com o mundo em que vivemos. Naturalmente, no livro A Gênese, esta questão, assim como algumas outras questões, estão apresentadas exatamente na parte primeira, que trata sobre a Gênese. Porque o livro, vale lembrar, é dividido em 3 partes. A primeira parte trata da Gênese. A segunda parte trata dos milagres, especialmente os milagres realizados por Jesus. E a terceira e última parte cuida das predições, especialmente aquelas predições, aquelas profecias apresentadas por Jesus. Vale lembrar, permitam-me lembrar o contexto dessas 3 abordagens, dessas 3 partes neste livro. Porque lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Kardec, ao começar a explicar o teor do livro, o conteúdo do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, explica que os conteúdos, as informações, as passagens do Novo Testamento, ou seja, dos Evangelhos, dos Atos dos Apóstolos, dos demais livros, das epístolas que compõem o Novo Testamento, que todos sabemos é a segunda parte da Bíblia. Esses textos do Novo Testamento, em termos de temas, em termos de conteúdo, poderiam ser divididos em cinco tipos de conteúdo. E apenas um desses 5 tipos de conteúdo é abordado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É o conteúdo que é denominado o ensino moral. Então, de todas os 5 temas, os cinco assuntos gerais que estão presentes, melhor dizendo, no Novo Testamento, apenas aquelas partes relacionadas ao ensino moral é que são extraídas e sobre elas se exerce uma reflexão, sobre elas se exerce uma análise de teor espiritual, ou seja, de acordo com a revelação espírita, mas buscando sempre, como não poderia deixar de ser, até para ser espírita, buscando o entendimento espiritual daquele ensino moral apresentado por Jesus e que está disseminado nos evangelhos, nos próprios Atos dos Apóstolos e nas epístolas também. Mas existem os outros 4 assuntos.
E 2 desses outros 4 assuntos são justamente os milagres e as predições. A palavra predição remete à profecia, à previsão. Todos nós sabemos que houve no Antigo Testamento e também por parte de Jesus, que está colocado no Novo Testamento, um conjunto de profecias, um conjunto de previsões. Ora, essas 2 partes só vieram a ser estudadas no seio da doutrina espírita ou no seio da obra kardeciana neste último livro da sua lavra, que se chama então, e por isso exatamente, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Mas há a primeira parte do livro. A primeira parte trata exatamente da Gênese, que diz respeito à origem e ao desenvolvimento. Nessa parte, Kardec trata desde o caráter da revelação espírita, o que é ser uma revelação. Ele demonstra que as revelações não são só as revelações religiosas, mas existem revelações também na ciência, revelações na filosofia, revelações em outros campos. A revelação é um modo de conhecimento, é um modo de acesso a conhecimento, e conhecimento aí no sentido amplo, não no sentido restrito de conhecimento racionalista e tal. Muito bem, ele começa por isso e vai falando sobre, apresentando as concepções, o entendimento espírita acerca de Deus e acerca propriamente da gênese, da origem e do desenvolvimento da Terra. Então ele cuida, por exemplo, num capítulo da gênese material, em outro capítulo da gênese espiritual. E alguns capítulos mais, nos quais ele faz uma comparação ou apresenta umas comparações, por exemplo, com a gênese mosaica. Essa gênese apresentada por Moisés nos livros originais do Antigo Testamento, ela é comparada com a própria revelação cristã e a revelação espírita em relação a esse assunto da gênese e do desenvolvimento. Ora, nós podemos tirar como uma das conclusões de análise dessas questões que a nossa existência como seres humanos, como espíritos que estamos e somos da Terra, que reencarnamos sucessivamente na Terra, que impregnamos este planeta das nossas obras, das nossas vibrações, do bem e do mal que criamos, que há, não poderia deixar de ser, uma profunda relação entre esse planeta, que também não é um ser passivo frente a nós, mas entre esse planeta e nós e esse planeta. O planeta Terra, o Espiritismo coaduna-se com isso e reforça essa compreensão, que é uma compreensão mais desenvolvida recentemente. O planeta Terra, obviamente, é um conjunto gigantesco. Ele se caracteriza por um conjunto gigantesco de seres e de relações. São muitas as espécies e a quantidade de relações que existem no planeta Terra e são muitos os seres. E as dinâmicas são muitas, são múltiplas. E o que se quer dizer quando se diz o que eu acabei de dizer, que as dinâmicas são múltiplas e muitas, e que os seres são muitos? Que existe um conjunto quase inapreensível para a nossa compreensão, para a nossa visualização, para a nossa percepção, um conjunto quase inapreensível de movimentos de progressão, de elevação, de evolução e de interação entre os seres. Todos nós que temos algum tempo de espiritismo, sabemos, por exemplo, um dos aspectos que o espiritismo nos mostra muito bem, é que as nossas relações não se limitam a essas
mais imediatas e mais materiais. Aquelas que são percebidas, por exemplo, pelos nossos sentidos. Nós temos muito mais relações, nós exercemos e somos objeto, é o que falávamos antes, a Terra não é um ser passivo, ele interage profundamente conosco, com tudo o que ela tem, com todos os seres, as possibilidades e as condições que ela tem. Nós somos seres de profundas relações. Então, um dado, nós sabemos, não só pela revelação espírita, mas também por outras revelações anteriores, bem anteriores, com milênios antes do Espiritismo, com séculos antes do Espiritismo, nós sabemos, por exemplo, que nós temos esse corpo físico, mas esse não é, de forma nenhuma, o nosso único corpo. As tradições, determinadas tradições místicas, mostram, por exemplo, que nós teríamos 7 dimensões corporais. Ou seja, dizendo de outro modo, nós temos 7 corpos, cada um em determinado nível e em uma determinada condição da nossa existência. E cada um desses corpos exerce as suas relações nas dimensões que lhes são próprias. Ora, então as nossas relações uns com os outros, vamos falar só de nós encarnados, não são simplesmente relações sociais, econômicas, biológicas, para falar 3 ciências. Ciências naturais ou ciências aplicadas. Elas são essas 3, ou psicológicas, homenagem à nossa amiga. Não são simplesmente esses 4 tipos de relação. São muito mais, há muito mais relações que nós estabelecemos só para falarmos uns com os outros. Por exemplo, nós interagimos muito. Desculpem, eu vou explicar o que é isso aqui. Desliga. É que eu vou apresentar daqui a pouco uma música, vocês já ouviram, né? Acho que a boa parte já sabe ouvir o iniciozinho. E como não deu para salvar em algum lugar, para simplesmente apresentar, ela está aqui, está conectada aqui na internet. E eu, lógico, por isso eu não pude desligar a internet, ou não pude colocar no modo avião celular, porque vou ter que colocar daqui a pouco. Aí corre esse perigo de ter uma ligação, um sinal, teve uma ligação agora, mas eu já desliguei. Espero que não toque ali, e que não toque durante a música. Não toque uma ligação. Muito bem. Nós temos muito mais relações, por exemplo, as relações de vibração, que exercemos muito fortemente uns sobre os outros. Nós somos profundos emissores e receptores de vibrações. E essas vibrações, inclusive, não dizem respeito só ao momento imediato. Porque nós somos seres que, corporalmente, nesses diversos corpos que nos caracterizam, nós tanto trazemos vibrações que dizem respeito ao nosso passado, como trazemos vibrações de expectativa que dizem respeito ao nosso futuro. E isso tudo no momento presente. Então, por exemplo, quando nós interagimos vibracionalmente com alguém ou com algumas pessoas, não são apenas as vibrações do momento imediato que nós estamos vivendo que entram em relação, mas também as vibrações relativas ao nosso passado. Por exemplo, se nós tivemos relações com aquela pessoa no passado, e esse tipo de as vibrações características daquela relação entram em cena. Mas também as que dizem respeito ao futuro. Porque, de algum modo, sempre nós vivemos no momento presente prenhes das possibilidades, das construções do nosso futuro, tanto por nós mesmos, como aquelas que nos são impregnadas pela providência divina. Então, isso também entra na relação nossa uns com os outros, falando só de nós encarnados. Em relação à nossa relação com os desencarnados, nós sabemos que são muito intensas também. São muito fortes. E não são fortes e intensas simplesmente para quem
é médium, não. Mediunidade, nesse caso, é uma outra coisa. Mediunidade é uma determinada possibilidade fisiopsíquica de manifestar o pensamento, o sentimento, algumas sensações de um desencarnado para outros encarnados, que estejam encarnados como nós. Isso é uma determinada condição específica, mas a troca vibracional não depende da mediunidade, de ter mediunidade ostensiva. Todos nós realizamos o tempo todo intensamente essas trocas vibracionais, inclusive com os desencarnados. Muito bem. Isso para buscarmos um certo panorama, uma certa perspectiva, que a gente pode daí deduzir, e deve daí deduzir e imaginar, do conjunto quase incomensurável das nossas relações com o mundo, com o planeta Terra. As dimensões mais materiais do nosso corpo espiritual, por exemplo, são formadas, nós sabemos isso também pelo Espiritismo, são formadas com os elementos fluídicos característicos do planeta. Então, o nosso corpo espiritual, na sua dimensão, vamos dizer assim, mais material, ela não é física como esse corpo humano, mas ela é material. Na sua dimensão mais material, são parcelas de fluidos do planeta. Ou seja, o nosso corpo faz parte do planeta. O corpo espiritual. E esse também. Nós sabemos disso pela biologia e por outros meios, por outras ciências. Faz parte do planeta. Então, as nossas relações com o planeta, com o mundo, são absolutas. São intensíssimas. São, poderemos dizer, totais. Nós só existimos e só podemos existir na condição dessas relações que temos com tudo o que é o mundo, com tudo o que é o planeta Terra. Nós só existimos assim, porque espiritualmente falando, corporalmente falando, nós nos constituímos e só podemos nos constituir assim com as condições, os elementos, as possibilidades desse planeta. Imaginemos um outro aspecto. Quanto cada um de nós já foi objeto de cuidado, de assistência, de ajuda por parte de outros seres mais evoluídos do que nós, lógico, desse planeta. O quanto que permanentemente nós estamos sendo alcançados, por exemplo, pela providência divina, como ela se caracteriza, como ela se materializa neste planeta. E nesse caso, como nós estamos sendo permanentemente alcançados, por exemplo, pelo amor de Jesus. Quando se fala numa abordagem religiosa sobre o amor de Jesus, e sim há todo o entendimento espírita que não é aquele Jesus que morreu, porque Jesus não morreu, como nenhum de nós morre. Ele teve aquela vida física, pela qual nós passamos a conhecê-lo, mas ele exerce um direcionamento espiritual extremamente cuidadoso, amoroso e dedicado sobre todos nós. E aí, quando falamos sobre todos nós, não pensemos apenas nós, espíritos, seres humanos, não. Somos todos nós, todos mesmo. Ora, é lógico que, mediante as suas condições e mediante todo um conjunto de prepostos, toda uma equipe, um conjunto gigantesco de espíritos que atuam, espíritos evoluídos, lógico, que atuam em seu nome, a presença dele, a atuação amorosa, cuidadosa dele para o nosso bem é permanente. Isso há quantos séculos? Há quantos milênios? Nós sabemos pelo Espiritismo que Jesus é o responsável espiritual pela Terra desde a sua formação. Inclusive, ele foi o diretor espiritual, o arquiteto maior dentre
o conjunto de espíritos construtores e realizadores de um planeta como o nosso, de tudo que nós encontramos geologicamente e na chamada biosfera, desde então há 4 bilhões e meio de anos. Aqueles que somos espíritos naturais da Terra, isso quer dizer que nós começamos a nossa caminhada evolutiva como espíritos na Terra, porque há aqueles que somos originais da Terra e há aqueles que não são originais da Terra. Não são originais da Terra porque não começaram a sua caminhada como espíritos na Terra. Começaram em outros lugares. E em algum momento, por um conjunto de razões, vieram para a Terra. Mas muitos começamos a nossa evolução espiritual na Terra. Ou seja, nossos primeiros passos como espírito, nós demos na Terra. Sob a total, integral assistência dele e dos demais benfeitores espirituais. E em total interação com tudo que é a Terra, inclusive nós mesmos. Nós também somos, sob esse ponto de vista, a Terra. Ora, o Espiritismo e também o livro A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, mas nessa parte da Gênese, nos mostra algumas dessas coisas, como no restante das obras, nas outras fontes, nós vamos concebendo isso. Inclusive, existe uma questão, uma grande questão cultural, filosófica, que é muito discutida, que ela se apresentou em uma determinada época, o século XVII, ou seja, os anos 1600, na cultura europeia a qual herdamos. E ela é objeto de grande discussão, que é a questão da separação entre espírito e corpo. A princípio, a grande figura responsável por isso foi o filósofo francês René Descartes, com o teor da sua filosofia. Essa questão da separação entre espírito e corpo já está superada, porque já se sabe, por diversas condições, diversos entendimentos desenvolvidos, que espírito e corpo nós somos espírito e corpo, corpo e espírito, inseparavelmente. E somos isso, temos sido isso, tantas e tantas e tantas vezes na Terra. Aliás, tantas vezes não, continuamente, porque mesmo como desencarnados, continuamos sendo corpo e espírito. Só que é o corpo espiritual. Nesse sentido, eu separei aqui 3 questões do livro O Consolador. Vou explicar o porquê e vou já tratar das questões. O livro O Consolador é um livro interessante, é um livro incomum, porque é um livro incomum para as obras espíritas contemporâneas. Apesar de que a primeira obra espírita foi exatamente um livro de perguntas e respostas, que é o Livro dos Espíritos. Mas, para as obras contemporâneas, estamos falando do século XX e agora XXI, é um livro incomum, porque é um livro de perguntas e respostas. Então, foram sistematizadas uma série de perguntas em itens e assuntos, em capítulos e em partes. 3 grandes partes. Para o Espírito Emmanuel, que as respondeu através da psicografia de Chico Xavier. É um livro para estudo, é muito interessante. Então, o livro é dividido em 3 partes. Primeira parte, ciência, onde ele estuda as ciências, em capítulos próprios e tal, as questões da ciência. Segunda parte, a filosofia. Terceira parte, a religião. Nós separamos 3 questões que estão na parte de ciências. E, especificamente, o item 3, que se chama Ciências Especializadas. Deixa eu ver se eu localizo o capítulo. Eu vou pelo índice, que é mais rápido, ou menos demorado.
Sim, ciências especializadas, que é o capítulo 3, na realidade é o capítulo 3 dessa parte ciências. Tratando dessas ciências especializadas, nessas questões aqui, há uma pergunta sobre botânica, a outra sobre zoologia, e uma terceira, que vai ser a última desse item, que é em decorrência da pergunta sobre zoologia. A terceira trata sobre o nosso parentesco com os animais. Mas a primeira questão, que é primeira que nós vamos tratar aqui, que é do número 77, perguntaram o seguinte a Emmanuel. Lembrando que Emmanuel foi o guia espiritual de Chico Xavier, o grande orientador de todo o trabalho realizado pelo Chico Xavier. A pergunta é a seguinte: os espíritos se preocupam com a botânica? A botânica é uma ciência humana. Tem o seu objeto, os seus modos, suas metodologias e tal. Enfim, mas aí a pergunta é se os espíritos, logicamente os desencarnados, né? Os espíritos tutores, mais evoluídos, se eles se preocupam com a botânica. A resposta de Emmanuel é a seguinte: na botânica encontrais as mesmas incógnitas dos princípios, que ele falou numa questão anterior, apenas explicáveis pelos fatores transcendentes. Quer dizer, há determinadas coisas que só poderão ser entendidas perfeitamente quando se alcançar o nível espiritual daquilo, naquelas realidades. O que prova a atenção do plano espiritual para com o chamado reino dos vegetais. Esse departamento da natureza, campo de evolução como os outros, departamento da natureza, e é, por isso mesmo, campo de evolução. Chamando a atenção para isso. Quando ele diz que é campo de evolução, significa que toda a providência divina, o investimento, toda a assistência de Jesus, todo o respeito, toda a consideração devem ser, por nós, considerados, tidos, porque é um campo de evolução, assim como o campo ou os campos nos quais nós estamos evoluindo. E mais, nós evoluímos nele também. Nós evoluímos nele também. E tantos seres. Esse departamento da natureza, campo de evolução como os outros, recebe igualmente o sagrado influxo do Senhor, através da assistência de seus mensageiros, desde os pródromos da organização planetária. Aquilo em que tocamos. O que existe, nós sabemos que é fruto de uma evolução, uma transformação, e tudo isso, desde a origem, esses processos de transformação, tudo desde sempre realizado, cuidado por esses espíritos superiores, responsáveis por todos nós na Terra, por todos os seres na Terra. Recordai-vos de que o homem é discípulo numa escola que o seu raciocínio já encontrou organizada pela sabedoria divina. E, em nome daquele que é a origem sagrada de nossas vidas, amai as árvores e tende cuidado com o campo, onde florescem as bênçãos do céu. Então, já no finalzinho da resposta, ele traduz esse apelo de consciência espiritual e de valor moral, valor ético, que é o que nós vamos cuidar um pouco mais especificamente já. Quando ele nos recomenda, sendo uma origem sagrada das nossas vidas, de todos, que amemos as árvores e tenhamos cuidado com o campo, porque aí também florescem as bênçãos do céu. A questão seguinte vai tratar dos animais.
é a 78. Indagaram o seguinte: a zoologia, zoo, animal, logia, logos, ciência de, estudo de. A zoologia é também objeto de atenção dos planos espirituais? Dá para depreender que sim, pela resposta anterior. A resposta: sem dúvida, também a zoologia merece o zelo da esfera invisível, mas é indispensável considerarmos a utilidade de uma advertência aos homens, convidando-os a examinar detidamente os seus laços de parentesco com os animais, dentro das linhas evolutivas, sendo justo que procurem colocar os seres inferiores da vida planetária sob o seu cuidado amigo. E aqui ele apresenta a palavra que é o paradigma essencial de tudo isso. Cuidado. Cuidado amigo. É a expressão que ele usa. Ele está se referindo aqui a um entendimento que o Espiritismo nos favorece, já mais ou menos sinalizado antes, é o daquele que nós somos espíritos hoje, mas nós não éramos espíritos antes, nós éramos princípios espirituais. Hoje nós somos seres humanos, mas nós não éramos seres humanos antes, nós éramos outros seres, fomos outros seres animais, progressivamente, inclusive antes dos animais e antes dos vegetais. Muito bem. A nossa história evolutiva é uma história muito mais longínqua do que o que normalmente nós supomos. Porque como singelos princípios espirituais, nós começamos as nossas experiências, nossa existência, vamos assim dizer, ainda jungido às expressões minerais. Depois ele vai detalhar um pouquinho mais isso. E a partir daí, fomos progredindo, sob o influxo tremendamente assistencial, organizador, diretor de espíritos superiores, fomos progredindo e avançando. Por isso que nós conhecemos as nossas experiências terrenas como os reinos. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, o qual nós ainda estamos. E continuamos a caminho. Como ele vai dizer mais adiante, a nossa meta seguinte é a angelitude. Ora, todo este encadeamento ao qual ele se refere, mas especificamente em relação aos animais, que são os mais próximos de nós, é muito salutar, é realizador mesmo da nossa humanidade, que nós exerçamos o que ele chama de cuidado amigo. O cuidado no sentido mais significativo, como já vamos tratar um pouquinho, esse cuidado amigo. Aí ele continua. Os reinos da natureza, aliás, são o campo de operação e trabalho dos homens, sendo razoável considerá-los, mas sob a sua responsabilidade direta que propriamente dos espíritos. Razão porque responderão perante as leis divinas pelo que fizerem em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. E aqui ele aponta algo decisivo. Mais do que os espíritos desencarnados, nós, seres humanos, somos responsáveis diretamente sobre os reinos da natureza. Há um termo mais técnico que se usa muito atualmente, chama-se biosfera, que significa o conjunto de todos os seres vivos que há no planeta. Todos os seres vivos. A isso se chama biosfera. Em determinada região do planeta,
Em determinados limites do planeta, existem os seres vivos todos, desde os mais simples até os mais complexos. A esse conjunto todo, que é um conjunto gigantesco de muitas relações, repetimos, chama-se biosfera. Nós, como seres humanos, como espíritos encarnados, somos os maiores responsáveis, mais do que os espíritos desencarnados, pelo bem-estar, pela conservação, pela progressão e pela evolução de toda essa biosfera. E ela, ao mesmo tempo, nos é o patrimônio talvez mais significativo, com o qual nós contamos, tem por origem a providência divina, o patrimônio mais significativo para a nossa própria evolução, para a nossa própria existência. Terceira questão, que é de número 79. Indagaram: como interpretar nosso parentesco com os animais? Aí desceram um pouco mais especificamente a essa relação, na pergunta. E Emmanuel responde: considerando que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, há todo um panorama para aqueles que são hoje animais, um panorama futuro. É um porvir, como ele diz aqui, de fecundas realizações. Através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino hominal. Como, por nossa vez, alcançaremos, no escoar dos milênios, a situação de angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo, pequeno, dos nossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor, que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. O mineral é atração. O vegetal é sensação. O animal é instinto. O homem é razão, inteligência. O anjo é divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Nesse sentido, nós separamos algumas reflexões que são apresentadas por Leonardo Boff, nesse que é um dos seus livros, que se chama Ética e Moral. Mas no conjunto geral da obra de Leonardo Boff, está muito presente essa questão do cuidado com todo o planeta, com toda a Terra. Ele, por exemplo, aqui, na sua investigação, no seu discurso, na sua busca junto ao leitor, através desse livro, ele nos lembra que nós nos constituímos por dois paradigmas. De um certo modo, nós nos constituímos, durante todos esses séculos, milênios, por dois paradigmas. O chamado paradigma conquista e o paradigma cuidado. O paradigma conquista é aquele de, por exemplo, lá ancestralmente, realizarmos a agricultura, conquistarmos a garantia dos nossos alimentos através da agricultura, conquistarmos mais recentemente, quer dizer, não exatamente agora, mas séculos e séculos depois, há poucos séculos atrás, conquistarmos outras terras, conquistarmos o espaço sideral, conquistarmos equilíbrio econômico, conquistarmos isso, conquistarmos aquilo, conquistarmos grupos e outros, muitas vezes submetendo a natureza e submetendo outros. Esse é um paradigma da nossa evolução. Não há que se negar. É o paradigma da conquista. Faz parte de nós e faz parte da nossa evolução.
Mas é necessário lembrar que existe o outro paradigma, que precisa ser equilibrado, precisa vicejar com todo o seu valor, que é o paradigma cuidado. É aquele pelo qual nós cuidamos uns dos outros. Nós cuidamos de plantas. Inclusive, eu me lembrei que recentemente, na reunião mediúnica, comunicou-se um espírito em condições bem, assim, bem embrutecidas. Acho que a melhor palavra para definir é essa. E o elemento que o atraiu a uma vida melhor, a uma perspectiva melhor, foi flores, mais especificamente rosas, que ele disse que gostava muito. Foi mostrar, primeiro ele começou a sentir o perfume, depois ele viu, foi mostrado a ele um campo grande de rosas. Então isso é que o tocou, isso é que o sensibilizou, isso é que o atraiu para uma perspectiva melhor, uma perspectiva de renovação, de direção espiritual, direção de vida rumo ao bem. Ora, nós temos o paradigma cuidado que se revela em vários momentos das nossas atitudes, do nosso dia a dia, do nosso agir. Esse paradigma cuidado, essa atitude do cuidado, esse sentimento do cuidado, tem a fonte límbica, não é? A princípio a fonte no cérebro límbico. Enfim, precisa ser por nós valorizado, precisa ser por nós exercido, principalmente em tempos de destruição, em tempos de desfazimento, em tempos de ódio, em tempos de guerras, em tempos de tantas e tantas dificuldades e tantos estranhamentos. Ele então nos lembra e nos recomenda, nos sugere que nós valorizemos mais o paradigma cuidado. E esse cuidado não é simplesmente um autocuidado, é também autocuidado. E também não é só um cuidado com os nossos, é um cuidado com todos, é um cuidado com tudo. E é nesse sentido que vão as recomendações éticas dele, que nós vamos ver já já. Há uma referência que é interessante, permitam-me colocar aqui, é uma referência filosófica para essa questão do cuidado. Houve um filósofo chamado Heráclito. Ele foi um filósofo que é classificado como pré-socrático, porque ele viveu um pouco antes, mas principalmente a sua filosofia foi mais ou menos contemporânea também de Sócrates. Mas a sua filosofia se coloca naquelas filosofias classificadas como pré-socráticas. Enfim, pouco se tem dos seus escritos, da sua filosofia, mas há algumas coisas que são organizadas em aforismas. Então, no aforismo 119 de Heráclito, nós encontramos o seguinte: o ethos é o daimon do ser humano. Vou explicar o que é cada uma das palavras, ethos e daimon. Mas isso quer dizer, uma tradução para outras palavras mais conhecidas nossas: a casa é o anjo bom do ser humano. Começar por daimon. Palavra daimon, aqueles que já estudamos um pouco de filosofia, sabemos que Sócrates, por exemplo, quando se fala sobre Sócrates, quase sempre se lembra que ele dizia que eu tinha um daimon que o orientava no que fazer, no que não fazer, especialmente no que não fazer. A palavra daimon, no seu significado do grego clássico, significa anjo bom. Séculos e muitos séculos depois, já no período medieval mais avançado, na constituição, no desenvolvimento da teologia, é que essa palavra foi subvertida para o sentido de demônio, de demoníaco, que é o sentido que nós normalmente temos hoje, de espírito ruim, de anjo mau. Mas, originalmente, no grego clássico, daimon significa anjo bom, orientador. Podemos até fazer uma analogia
com um conceito religioso, que é o conceito de anjo de guarda. É mais ou menos equivalente. Palavra daimon. E ethos. Ethos é uma palavra que, nesse grego clássico, era escrita com os dois es. O é longo e o é curto. O epsilon e o eta. Tinha, por isso, então, dois significados correlacionados. Mas, nesse caso, significa morada. Então, tentando interpretar. A casa, ou a morada, é o anjo bom nosso. É o anjo bom do ser humano. A morada aí significa, nesse caso, tudo o que a terra é, inclusive a nossa morada interior. Isso tudo o que a terra é, interpretando então a colocação de Heráclito, tudo o que a terra é, inclusive a nossa morada anterior, isso é o nosso anjo bom. Isso é o nosso orientador. Isso é o nosso guia ético, moral, existencial, podemos dizer. Bem simplesmente interpretando, é isso que significa, a princípio é isso que significa esse aforismo, essa afirmativa de Heráclito. Ou seja, nós podemos pensar, não, mas o meu guia espiritual. Mas o seu guia espiritual é do mundo. Faz parte do mundo. Meu anjo guardião é do mundo. A providência de Deus é no mundo. O adversário, que é o nosso instrutor, é no mundo. As nossas próprias características do mundo anterior. Então, o mundo, com tudo isso que ele é, inclusive com todas as oportunidades, condições que nós temos, é o nosso anjo bom. E assim como o anjo bom, orientador e guia, como fonte para a nossa condução, ele deve ser, ou ela deve ser, tida, sentida e vivida. Nesse sentido, o Leonardo Boff sugere aqui 3 virtudes cardeais para irmos para a nossa finalização. Vamos ter a música ainda, no final. Mas para verificarmos 3 virtudes cardeais para uma ética planetária, como ele chama. Ou seja, nessa perspectiva que buscamos alcançar, ele nos sugere 3 virtudes que nós precisamos desenvolver, tendo em vista uma ética planetária. Vou ler um pouquinho. As 3 virtudes são o bem comum, a autolimitação e a justa medida. Vou ler um trechinho sobre cada uma dessas virtudes, as quais nós precisamos muito desenvolver. Sobre o bem comum, ele diz o seguinte: que é o bem comum? No plano infraestrutural, ou seja, no plano mais material, mais imediato, é o acesso justo de todos aos bens básicos como alimentação, saúde, moradia, energia, segurança e comunicação. No plano humanístico, um plano mais amplo, é o reconhecimento, o respeito e a convivência pacífica. Pelo fato de ter sido desmantelado sob a virulência da globalização competitiva, o bem comum deve agora ser reconstruído. Para isso, importa dar hegemonia à cooperação e não à competição. Sem essa mudança, dificilmente se manterá a comunidade humana unida e com um futuro que vale a pena. Ele diz ainda: o bem comum não pode ser concebido antropocentricamente, ou seja, como se fosse só dos seres humanos. Não pode.
com a compreensão que desenvolvemos hoje em dia acerca das retroconexões do ser humano com o seu meio natural e cultural, devemos incluir também a natureza com seus ecossistemas e a própria Terra Gaia, superorganismo vivo na construção do bem comum. Todos os seres, especialmente os vivos, possuem certa subjetividade, pois são sujeitos de inter-relações. Situam-se ativamente no processo cosmogênico, origem e desenvolvimento do cosmos, e biogênico, origem e desenvolvimento da vida. E por isso possuem história. Não apenas nós possuímos história. Nós, enquanto humanos, somos um elo, embora singular, da corrente da vida. Possuímos os mesmos constituintes físico-químicos com os quais se constrói o código genético de todo o vivente. E ele diz ainda: cooperação se reforça com mais cooperação, pois aqui reside a seiva secreta que alimenta e revigora permanentemente o bem comum. Então nos é apresentada a virtude do bem comum para essa ética planetária, essa consciência e essa vivência integrada, perfeitamente integrada e respeitosa com todo o nosso guia, com todo o nosso anjo bom, que é a Terra, que é o planeta. Sobre autolimitação. O termo já diz em si mesmo. Mais uma explicaçãozinha. Diz assim: a autolimitação significa um sacrifício necessário que salvaguarda o planeta, tutela interesses coletivos e funda uma cultura da simplicidade voluntária. Não se trata de não consumir, mas de consumir de forma responsável e solidária para com os seres humanos e os demais seres vivos de hoje e que virão depois de nós. Então, isso é autolimitação. Solidariedade e responsabilidade no consumo dos bens da terra. Eles também têm direito à terra e a uma vida com qualidade. Por fim, a justa medida. Terceira virtude cardeal para essa ética planetária. A cultura imperante é em tudo excessiva. Não tem o sentido da autolimitação, nem o senso da justa medida. Por isso, está em crise, perigosa para o seu próprio futuro. O desafio é: qual é a justa medida que preserva o capital natural e a sobrevivência da biosfera? A justa medida é o ótimo relativo, o equilíbrio entre o mais e o menos. Por um lado, a medida é sentida negativamente como limite às nossas pretensões. Daí nasce a vontade e até o prazer de violar o limite. Por outro lado, é sentida positivamente como a capacidade de usar de forma moderada as potencialidades para que estas durem mais. Isso só é possível quando se encontra a justa medida, que com a autolimitação e o bem comum compõem uma proposta de atitudes éticas, de atitudes responsáveis, de atitudes de cuidado com tudo que é o nosso planeta, com tudo que é a Terra, inclusive conosco mesmo, porque nós também somos a Terra. Para finalizar, como eu disse, vamos ver se vai funcionar direitinho. Vou colocar uma música que muitos de nós conhecemos. A mim, quase sempre ela me emociona nas lágrimas.
Acho uma música belíssima, fala especificamente sobre a água, mas sobre o planeta, e pode nos inspirar o sentimento de tudo isso que nós vimos intelectualmente. Planeta Água, de Guilherme Arantes. Abre o profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. A sede da população.